Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais na disciplina de Banco de Dados, o módulo 5 ele irá abordar a linguagem SQL, que é a linguagem de criação e gerenciamento dos bancos de dados, tá? É uma das principais. Bom, a linguagem SQL é uma linguagem de consulta estruturada, né, segundo o Neto aqui. É a linguagem estruturada que possui um padrão para acessar dados num sistema de gerenciador de banco de dados. Ela foi criada originalmente no início da década de 80, né, pela IBM. E aí, a partir dela surgiu uma padronização da linguagem de banco de dados para modelos relacionais, tá? Com a ajuda da ANSI, né, que é o Instituto Americano de Padrões, tá? Quais são os tipos de dados básicos? Em um banco de dados, ele contém diversas colunas, as quais armazenarão os dados. Para cada tabela, vai existir uma coluna, né, associada a um dado. Os tipos de dados são definidos durante a criação da tabela. A gente vai ter que escolher os tipos, que dentre eles pode ser char, numérico, real, de tempo, de data. A partir do momento que você delimita, escolhe qual a coluna que aquela tabela terá, você também tem que se preocupar com o tipo do caractere que você vai incluir nela. Além disso, também é importante salientar que o projetista ele também leva em consideração a quantidade de caracteres que existirá destinado àquela coluna, tá? Para não ocupar tanto espaço de memória e acarretar no processamento também no banco de dados, ok? Um dos primeiros comandos da linguagem é o create database. Nada mais é do que o comando que irá criar o banco de dados, tá? Conforme o exemplo que apresento no slide, create database prática BD, ou seja, este comando ele indica que está sendo a partir desse momento criada um banco de dados chamado de prática BD, ok? Só após a criação do banco de dados é que a gente pode criar as tabelas, ok? A partir do comando create table. Permite criar e definir uma estrutura de uma tabela, definindo suas colunas, suas respectivas restrições, além de suas chaves primárias e estrangeiras. Você que define também como projetista. Você vai dizer se aquela coluna ela vai ser uma chave, né? Ou seja, ela vai possuir um endereço único, que em cada linha, quando você for incluir os dados, ele será único, ele não vai se repetir, tá? A sintaxe, né, do comando create create table, é esta daí, né, em que você vai dizer se vai ser uma constante, se vai ser uma chave, qual o tipo dela, tá? Quais as referências, e a gente pode observar também no próximo slide que a gente tem um exemplo melhor, tá? Para identificar. Por exemplo, neste primeiro, que é a figura 2.3, ela criou uma tabela chamada de departamento, né? Create Table Departamento, em que existe código do departamento, né? Descri, que seria uma descrição, e localização, tá? No primeiro aqui, onde tem código do departamento, tem aqui, ele indica que ele escolheu uma função, um tipo, um valor inteiro, tá? Quando fala not null, é porque neste atributo, nesta coluna, não pode ser nula, deve ter algum número. No próximo, ele diz que descrição vai ser do tipo char e ele possui 30 espaços, né? 30 caracteres para você preencher nesta coluna. Não pode ser null e se não for, ele vai apresentar o nome não informado, tá? E localizar, né? A localização seria a mesma coisa. Esse último que ele fala aqui, ele indica que o código do departamento ele será a chave primária desta tabela. Aí precisa, a gente utiliza essa sintaxe, né? Indicando aqui ao final
que código de apartamento vai ser a chave primária. Do mesmo modo, tem mais outros dois exemplos aqui em que muda apenas os atributos e a tabela em si com os seus tipos de dados, tá? Mas a estrutura é basicamente a mesma. O segundo comando que veremos, o terceiro, na verdade, né, a gente já viu para criar o banco de dados, para criar uma tabela. Agora, se a gente quisesse alterar esta tabela, né, que seria alter table. O comando permite alterar a estrutura de uma tabela, acrescentando, alterando ou retirando nomes, né, formando colunas, formatos das colunas e também a integridade, tá? A estrutura é essa aqui embaixo, que a gente vai ver no próximo, a sintaxe, né? A gente vai ver no próximo slide um exemplo. Por exemplo, se eu quisesse apagar uma coluna da tabela, então seria o quê? Alter table, você diz qual o nome da tabela, e drop, você fala qual a coluna. Eu queria que aquela coluna da tabela chamada de DT saída, ou seja, data de saída talvez, seria apagada, tá? Reforçando novamente, pessoal, essas abreviações é muito comum ser utilizadas para você não ter que descrever, já como não pode ter a utilização de símbolos especiais ou então de espaços, eles diminuem a quantidade de caracteres, tá? Quando cria as colunas, ok? O próximo comando para alterar seria para adicionar, se você quer. No anterior a gente viu que é o drop, né? Para a gente apagar. Aqui o adicionar seria add. E aí você diz alter table funcionário, que é da tabela funcionário, add, essa coluna chamada de telefone, aí chá, diz a quantidade de caracteres que deve ter, not full se for, se a pessoa ela não digitar nada, vai aparecer o nome não informado, certo? Basicamente isso. Já na terceira, que é quando você quer modificar uma coluna, o comando é modify, né? Que aí você vai utilizar alter table, o nome da função, modif, aí você diz qual seria a modificação que você queria que deverá ser feita naquela coluna, tá? Que no caso aqui talvez foi o nome ou então o tipo, tá? E existe um comando chamado de drop table. O que seria esse drop table? Ele vai remover a tabela por completo, né? A gente viu que lá no comando anterior de alter table, ele vai modificar, remover, tem até um comando de drop que ele ia apagar, mas ele vai apagar a coluna. No caso, se você quer apagar a, a tabela, seria drop table, tipo, e aí o nome da tabela, tá? No caso aqui, trabalho, no exemplo. Dito isto, até o momento a gente viu os comandos principais, assim, os comandos de criação, em que no momento que a gente vai criar o banco de dados, a gente vai depois criar as tabelas, modificá-las, ou seja, alterar, apagar, né? A partir de agora, após a tabela já tenha sido criada, a gente pode realizar consultas, tá? Que um dos comandos mais utilizados para fazer consultas é o select, tá? Conforme a sintaxe que está logo abaixo, em que a gente tem o nome select, from e where, né? Select seria, você vai dizer a lista de atributos em que você deseja que isso retorne para você. Geralmente a gente faz, pessoal, essas consultas quando se quer gerar relatórios do banco de dados, tá? Quando você tem essa necessidade. Então, você diz os atributos que você queria para fazer seu relatório, diz de onde vem, de qual a tabela, e diz a condição, tá? Essa condicional é justamente, eu quero fazer essa consulta desses atributos, mas só os que forem, sei lá, se uma coluna refere-se à idade, só os que forem maiores do que 30 anos, enfim. Você diz uma condição para que essa consulta seja realizada,
tá? Aqui, esse as, né, que é o as aqui, ele seria mais para, se você quer, você tem algum nome lá específico, né, da tabela, quando você for delimitar no ato da criação, tá? Como se ajudasse na consulta. Mas ele, quando tem esses colchetes entre eles, esse comando ele não é obrigatório, tá? Obrigatório é select, from e where, tá? Nesse caso aqui. Então, vamos para o exemplo, para ficar mais fácil a simulação, né? A gente tem essa tabela chamada de funcionário, e que dentro dela a gente tem nome, data de nascimento e o código do funcionário. O primeiro exemplo, a gente quer obter todas as informações dos funcionários, né? Como é que faria isso? Seria select o nome o que a gente queria dessa tabela. A gente queria todos os atributos, depois da função da tabela, o from, depois o funcionário, tá? Da segunda, a gente tem uma condição. A gente quer obter o nome e a data de nascimento apenas dos funcionários que possuem o código 2, tá? Conforme a gente consegue verificar aqui, ó, na resposta, né? Select. Aí, quando a gente fala em todos os atributos, a gente não precisa repetir todas as colunas, né? Haja vista que, a depender da tabela que você criou, ela possui muitas colunas. Então, para facilitar, basta você incluir o asterisco aqui, que ele vai saber que ele vai fazer essa consulta de todos os atributos, as colunas daquela tabela, tá? Então, seria select, asterisco, from, funcionário, tá? No segundo exemplo, em que ele pede o nome, ó, eu quero selecionar apenas o nome e a data de nascimento da tabela funcionário. Ou em que, né, no caso aqui onde, o código do funcionário deve ser 2, tá? Ou seja, o que ele retornaria para a gente na consulta? Ele só retornaria aqui Antônio e Josinaldo, né? Porque eles são do código 2. Eles passariam o dado de nome e data de nascimento de Antônio e Josinaldo, tá? Devido ao seu código aqui, que foi como se fosse uma restrição, uma condição aplicada naquela consulta, tá? Existem subconsultas, né? Às vezes você quer realizar uma consulta em que as tabelas elas estão interrelacionadas entre elas. Como, por exemplo, aqui, né? Imagine que precisamos obter o nome de todos os funcionários que estão lotados no departamento de contabilidade. Perceba que o nome do departamento está na tabela de departamento. Já o nome de funcionário está na tabela de funcionário. Ou seja, a gente tem duas tabelas aqui, em que uma tabela a gente tem apenas os códigos dos departamentos e a descrição, que seria o nome do departamento, e na outra tabela a gente tem o nome dos funcionários, tá? Então, como é que seria feita essa consulta? Conforme está aqui no exemplo mais visual, né, das duas tabelas. Como é que a gente faria aí? A gente teria que aplicar, né, select, e aí o nome, que é o que ele deseja, o nome do funcionário, da tabela de funcionário, onde, né, em que o código do departamento, que é justamente essa última coluna de funcionário, ele vá para a outra tabela, porque aqui nesse caso, esse código DEP seria uma chave estrangeira de funcionário, né? Ele depende de outra tabela para você obter a informação completa. Então, aí você aplicaria aqui nesses moldes outro select código departamento, de onde? Da tabela departamento, aonde desk deve ser quem? Contabilidade. Por isso que ele está descrito assim, em aspas simples, porque é uma string, né? Como a gente já viu em outros momentos. Então, ele só retornaria aí, se a gente fosse no visual, né, como resultado, apenas quem? Apenas Antônio e Maria, porque eles são do código Antônio, Maria e Josinaldo, novamente, né? Porque eles são do código 012, ok? Que são do Departamento de Contabilidade. Para fazer essa manipulação também dos dados, né, a gente pode utilizar outros comandos, que é o insert, update e o delete, né?
Existem instruções para definição de dados, né, no formato DDL, e instruções também de manipulação de dados no DML, tá? E a gente agora vai ver esses três, que é o insert int, o update e o delete. No comando insert int, a gente vai, é como se a tabela já estivesse criada, sendo que ela está em branco. E eu gostaria de inserir linhas duplas na tabela. Aí eu preciso fazer isso a partir do comando insert int, tá? Em que, segundo a sintaxe, vai precisar de insert int e valores, né? Que aí, conforme o exemplo a seguir, temos uma tabela em que aparece código do departamento, tipo e sala. E aí a gente tem, né? Digamos que a gente quisesse inserir a primeira linha desta tabela. A gente poderia fazer da seguinte forma, né? Departamento, a gente diz de onde, qual é a tabela e os valores. E aí os valores você coloca em parênteses, separados por vírgula. Se for string, coloca coloca aspas simples, tá? Em cada termo. Neste caso aqui, você tem que seguir a sequência das colunas, para quando você for realizar a inclusão, você não fazer de modo, não dê erro, tá? Neste caso aqui, ele é a mesma coisa. Qual a diferença, professor, desse para o anterior? Neste caso aqui, pessoal, quando ele colocou funcionário, código do funcionário, código do departamento e nome, ele é como se ele tiver, para ajudar, no momento que ele for passar os valores, ele disse quais eram os atributos que existiam. Ah, professor, qual é o correto? Esse exemplo que você está dizendo agora, 2 ou 1? Os dois estão corretos. Depende da pessoa que for incluir os dados lá no banco de dados. Ela escolhe ou ela faz da maneira anterior ou realiza a maneira dessa. Ambas estão corretas. E ainda temos essa terceira opção de inclusão, tá? Eu tenho esta tabela aqui em funcionário que ela está em branco e eu tenho outra tabela chamada pessoa que ela já tem dados, né? Ela está preenchida, ela tem duas linhas preenchidas, né? No exemplo aí. É como se eu quisesse importar as colunas existentes na tabela pessoa e eu quisesse passar para a tabela de funcionário. Para que eu não passe isso de um por um novamente, com uma informação que já advém de outra tabela, basta que eu siga essa estrutura, né? E aí eu vou fazer essa inclusão desses valores a partir do comando do insert junto com o select, né? É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, sendo aqui na linguagem SQL. Insert into, e aí você diz a tabela que está em branco, no caso aqui é funcionário e funcionário e as colunas, né? Código do funcionário, nome, data de nascimento e o código do departamento. E aí, após o select, você diz de onde é que essas informações vêm. Agora, lembrando que as colunas, elas devem ser do mesmo tipo, tá? Se a primeira coluna era um inteiro, então a primeira coluna aqui deve ser um inteiro. Elas devem ter conformidade para quando for fazer essa inserção, não ter incompatibilidade. Tipo, esta coluna aqui, ela foi criada para ser um char, né, ou um varchar, tá, em nome. Eu não posso incluir aqui nessa coluna o inteiro, tá? Senão vai dar um erro no momento da inclusão, porque não vai ter compatibilidade do tipo do dado, ok? Mas as três formas de inserção aqui estão super corretas. A gente tem também o update. O update é como se fosse uma atualização. A tabela já está criada e você quer alterar alguma coisa. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma tabela chamada de projeto e eu quero set. Eu quero atualizar, setar orçamento igual a 100. Né? Se você tivesse, ou aqui no segundo exemplo, né, orçamento igual a 200. Se você passar só isso, em tudo que for naquela tabela referente a orçamento, vai ser 200. Mas, conforme o primeiro exemplo, quando você aplica a condição where, né, em que ou onde, ele vai dar uma condição. No caso aqui, eu só quero que acrescente o orçamento igual a 100 se o código do projeto for igual a 1 ou o código do projeto for igual a 5. Eu apliquei uma condição para que ocorra essa atualização. Tá certo? Nesse de baixo aqui não precisou desta condicional.
Quando você quer excluir, é fácil também, né? Basta você utilizar o comando delete from. E aí você diz o nome da tabela. Se tiver alguma condição, sim, você diz a condição. Se não, basta você colocar delete from e o nome da tabela, tá? No exemplo abaixo, a gente tem aqui com a condicional, né? A gente quer deletar da tabela apenas os que forem com orçamento maiores do que 2.000, tá? Há uma condicional aí. Além disso, pessoal, é possível também, quando a gente for fazer essas seleções, a gente incluir funções de agrupamento ou agregação de dados, tá? Que aí, conforme as funções, se a gente quiser contar, se a gente quiser fazer a média, somar, ver um menor valor, um maior valor, a gente consegue fazer tudo isso com base nas funções de agregação, tá? Dos dados. Conforme os exemplos aqui, ó. A gente tem um count nessa primeira questão, nesse primeiro exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de códigos da tabela de projeto, tá? Na segunda, ele vai fazer essa mesma coisa com base numa condição. Ele só vai contar se o orçamento for maior que R$ 2.000. Né? No caso, um custo maior do que 2.000. Nesse próximo, a gente quer fazer a média. Então, seria selecione a média dos orçamentos da tabela projeto. Lembrando que, pessoal, como eu falei, né, esses selects com essas funções de agregação, elas são utilizadas para fazer os relatórios. Elas não vão modificar os dados existentes na tabela, tá? Porque aí é uma questão de consulta. Aqui, se a gente quiser saber o valor mínimo, e a gente pode utilizar o mínimo ou o máximo, e aí diz qual é o parâmetro referente que você quer, se é código, no caso aqui foi código do funcionário, a partir da função funcionário, e aí qual é a condicional, né? Desde que a data de nascimento seja essa que está disposta, e aquela condicional, né, lógica aí, a data de nascimento for menor ou igual que 1980, 12, 31, ou seja, que estiver dentro deste intervalo. Só quem estiver dentro deste intervalo, que nasceu entre 1/1 de 80 até 31/12 de 1980, vai ver que é um valor mínimo do código, tá? Da mesma forma, o outro, sendo que ele vai ver o valor máximo, tá? Para a atividade pessoal deste módulo, é sugerido esta tabela, tá? Usar como exemplo, em que a gente tem uma tabela médico, na qual existe uma coluna chamada Código do Médico, nome, sexo, especialidade, CRM e o valor da consulta, tá? Aí na questão diz o seguinte: a partir da tabela apresentada intitulada médico, responda as questões com base nos comandos SQL, tá? Você vai dizer como é que eu criaria uma tabela de dados chamada de policlínica, né? Cria uma base de dados, perdão. Na letra A seria para você criar um banco de dados chamado de policlínica, tá? No outro seria você criar uma tabela chamada de médico. Aí depois fazer a inserção dos médicos descritos na tabela médica, que é conforme eu apresentei aqui no slide anterior, tá? Você vai criar, é como se você tivesse criando esta tabela aqui, tá? Depois, faça a inserção de 3 novos médicos. Realize a consulta dos médicos que forem do sexo masculino, tá? No M aqui. Depois, atualize o CRM de João, ao invés de 21.0, atualize para 19.210, tá? Depois, delete os valores da consulta que esteja acima de R$ 300. E por fim, realize a consulta da média dos valores realize a consulta da média dos valores da consulta, tá? Você vai responder cada questão dessa, pessoal, utilizando os comandos vistos na aula, tá? Basta você descrever
qual o comando que seria? Create database polyclinic, create table médico, e assim sucessivamente, tá? Para você realizar a resposta dos outros itens, ok, pessoal? Na próxima aula, a gente verá mais a parte prática em si. A gente viu a parte prática mesmo. Aqui a gente viu mais a conceitual, tá? É isso, pessoal. Até logo.